E aí, galera, Jackson Negão na área, estamos mais uma vez com Quebra com o Negão. Galera, para esse vídeo realizar, tenho que agradecer Hugo pelo espaço da Academia Top Life aqui pra gente, Max Synthetic, Elite Muscular, Cabana Pizza e Dono da Batata. Então, quebra! E aí, galera, estamos aqui com ele, um dos caras mais polêmicos do estado e treteiro. Eu vou puxar umas coisas aqui, tomara que ele, né, seja o Paulo de antes. Que eu fiquei sabendo que ele não é o Paulo de antes, hoje é um cara mais calmo. Se apresenta. Boa noite, pessoal. Paulo Bevilacqua, empresário no ramo de suplementação, agora também no ramo de vestuário, moda fitness. Idade, Paulo? Tenho 39 anos. Certo, vamos lá, né? Começar aqui o foguete. Paulo, quando tu começou a treinar? Tu lembra o ano, academia? Lembro. Eu comecei a treinar há uns 20 anos atrás, com 17 anos. Treinei uns 2, 3 anos na época, mas sem direcionamento nenhum, sem saber treinar. Não treinava perna, não treinava ombro. Era ir pra academia, assim, fazia superior, peito, ombro. Peito, costa, braço e ia embora. Todo dia o mesmo treino. Não sabia o que era dieta, não sabia o que era... Nada, não entendia nada. Entendia porra nenhuma. E a academia, tu lembra? Lá no Silvano, no Zé Walter, etapa do Zé Walter. Então é querido do Zé Walter? É. Ah, lá do Boi, viu, galera? O homem aí lá, e na época já tinha um grande fisiculturista que eu me espelhava e admirava, que é o Coroa, o Jean. O Jean Robson. Ixi, antiga, um machazão aí. E ele aí. é o atleta do bairro. Ele que já puxava naquela época Ele ainda mora lá, não, Jean? Mora lá. Tem uma loja dentro da academia Top Up. Fit, uma coisa assim. Top Fitness. É uma coisa assim. Top Fit. Acho que é Top Fit. Lá na terceira etapa também. E continua na mesma essência dele lá. E, Paulo, quando tu treinando, tu decidiu assim, rapaz, vou competir. Não. 3 anos que eu treinei naquela época, até os 21 anos de idade, por aí. Depois não treinei mais. Parou. Aí parei, trabalho e tudo. Nunca mais consegui voltar a treinar. Na pandemia foi a virada. Eu me encontrava gordo, muito gordo. Acho que tinha uns 120 quilos. Caralho. De muita gordura, comia muito errado. E não foi nem visando saúde nem nada, não. Foi o ócio antes da pandemia, na época da pandemia, de não poder trabalhar, de não poder fazer nada. Fazer uma atividade física. Eu vou treinar. E foi tipo... Falva de escape. Foi tipo como o Scarpelli, que eu sou muito decidido no que eu entro. Eu vou entrar e já fui pesquisando logo qual é o melhor ciclo para secar. E já fui... Foi lá por Danone. Voltei a treinar logo naquela academia na Dumbbells. Tinha acabado de inaugurar. A Double Zoom. A Double Zoom. Certo. Cheio de atleta pra todo lado. Rapaz, cheio de atleta no começo. Eu vou me meter nesse negócio aqui. E muito decidido. O pessoal não levava muita fé. Não acreditava muito, mas eu... Meteu as caras sozinho. Meti. Sozinho não. Tive a ajuda de direcionamento de um treinador ou outro, né? Meu primeiro treinador foi o Wesley Alves. Wesley, que Deus o tenha. Fantástico, né? Mas já foi daquele jeito, fazendo a matrícula e procurando o que eu quero tomar, o que é que eu vou tomar. Rapaz, o homem é o rei do ciclo. Paulo, te perguntar outra coisa. Já que estamos falando de competição aqui, tu lembra quais títulos tu tem? Eita, muita coisa. Mas, galera, pra quem não sabe, o Paulo, eu brinco até com ele. Ele até que diminuiu. O Paulo, ele era quase um Fernando Costa. Os antigão vão lembrar do Fernando. O Fernando, eu acho que é o cara que tem mais troféu em Fortaleza. Por acaso, eu vi até o Instagram dele esse dia. Tu sabe quem é o Fernando Baixinho? Sei. Da 65? Sei. Galera, todo campeonato o Fernando estava. Todo campeonato. Ele tem quantos? Macho, ele tem muita coisa. Macho é muita coisa. Uma vez ele postou o troféu dele. Paulo, eu acho que ele deva ter, mano, uns mais de 50 troféus, mano. Então eu tô chegando. Ele tem muita coisa. Por isso que eu tô dizendo. Galera, o Paulo, ele compete. Tiver um mês, tiver um campeonato atrás do outro, ele compete. Porque eu acho que vai ser meio difícil ele lembrar. Ano passado foi 6 seguidos, né? Foi 6 campeonatos seguidos. 6 finais de semana. Não, foram 8 no ano.
Pronto, qual foi o do ano passado? Vai logo dizendo aí os campeonatos. Começou com a Enesp. Pronto. Aí, Isso, galera, tudo um perto do outro. foi. Começou na Enesp. Depois da Enesp foi o Armagedon. O Aham. Armagedon eu ganhei as 2 categorias. Uma semana depois foi o Cariri Classic. Cariri Classic. Cariri Classic eu ganhei 3 categorias e um overall, meu primeiro overall. Depois eu vou falar um pouco desse overall aí, que Aham. nem pra ser meu. É do outro cara, só que pela generosidade dele, veio pra mim. Uma semana depois, lá eu Contas, Lá eu conto. ganhei eu acho que 3 categorias. Aí uma semana depois, Múscula, Rio. Rio. Pronto. Rio Pro. A gente viajou pro Rio de Janeiro, no meio da semana, competiu o Rio Aí Pro. foi o Rio Pro, tá certo. E na semana seguinte, o Músculo em Fortaleza. Quando eu cheguei do Rio, 3 dias depois, 4, já teve o Músculo em Contas de Fortaleza. Mas tu foi pro Fitipira, foi não? Fui, mas aí, isso foi os 6 seguidos. Aí a preparação continuou, minha não, né? Eu entrei em off logo em seguida. tu Aí ganha minha mulher competir. continuou, que ela ia competir na Colômbia, Aham. tentar o Procard dela. Só que deu problema na viagem da Colômbia, né? Problema de documentação, na imigração, a gente não conseguiu que ela competisse na Colômbia, mas tinha um campeonato no mesmo dia, que é em Piracicaba. Fitipira. Aí eu disse, ela não vai perder a preparação. Ela não vai perder. Ela não conseguiu competir na Colômbia, mas ela não vai perder a preparação. A gente foi bater em Piracicaba e ela foi campeã em Piracicaba. Uhum. E eu competi. Depois eu vou falar disso, galera. Não falando agora não, vai. E eu competi também. Já tava lá, Aí em off. aproveitou e participou. Mas, ó, foi a preparação mais curta da minha vida. Foi 2 dias de preparação. Eu ainda baixei 8 quilos. Pra subir, pelo menos, com um físico Alinhado. apresentável. E vamos lá, né? Perguntas aqui pra ti. Quantos treinadores tu já teve? Eu lembro de tudinho. Diga aí o nome deles todos. Wesley Alves, Afonso Barros, depois foi o Ivo, fiquei muito tempo com o Ivo Bruno. Aham. Acho que eu dei mais de 20 troféus pro Ivo. Estando com o Ivo, né? Estando com o Ivo. Porque passou uns 3 anos com o Ivo? Foi. Muito tempo com o Ivo. Quando eu saí do Ivo, eu fui pro João Osvaldo, Joãozinho. fiquei também muito bom o trabalho que fiz com o João Osvaldo. Pedro Caduel, em seguida, também muito bom o trabalho com o Pedrinho. Aí depois eu comecei os testes com os treinadores de fora, porque eu queria saber o que é que esses caras fazem de diferente, Aham. o que é que tem de mais moderno. Aí eu fiquei um pouco com o Mr. Sizing. E aí, depois do Mr. Sizing, Gabriel Touché. Eu tô com o Touché agora há quase um ano. Pronto, nós estamos falando de treinador aqui, eu vou pular uma pergunta aqui para perguntar outra. E se o Ivo atrasa muito em competição? O Ivo? É. Meu Deus do céu. Se ele demora a chegar no backstage no dia da competição? Tem vez que ele chega que a gente já tá acabando o campeonato. Ele vive em Nárnia, ele tá muito lentão, relaxado, até demais. Aí foi um dos motivos do nosso... cara, o O Ivo... amor encerrar. Não, o amor não encerrou, não. É um cara que eu amo de coração. Eu tenho um carinho pro Ivo enorme. Mas, pra ser meu treinador, com esse tipo de comportamento, não dava mais, cara. Não dava mais. Porque o que eu penso para com o treinador, para com o seu atleta, tem que ser feito. Foi o grande motivo da gente ter encerrado um trabalho de quase 3 anos. E eu tava no dia lá, galera, no backstage com o Paulo. Eu sei maior momento da resenha. Melhor, ser coach ou atleta? É muito mais fácil ser atleta, pô. Coach, a responsabilidade é maior. Eu me sinto muito mais responsável. Penso mesmo. Muito mais responsável, porque eu fico muito preocupado, porque cada atleta, cada corpo é um corpo. O que eu fazia que dava certo em mim, não dá certo, não dá pra fazer em todo mundo. E eu fico... Semana de finalização, eu fico naquela cobrança, medo absurdo de errar a finalização de alguém, de o cara o cara tá bem e eu piorar o físico dele e eu fazer ele ter o resultado. Em 3 dias pode cagar o cara pode virar o shape pra ser um campeão e pode também... Isso, numa preparação, galera, quem não entende isso, muita responsabilidade. O cara vai bem a preparação todinha. Aí, a pesagem é na sexta. Um erro na sexta, acabou a preparação. Até no próprio backstage mesmo. Uma manipulação de água. De sódio fora do horário. Pode cagar uma finalização. Às vezes o cara erra
E não é nem culpa do treinador, tipo, eu comecei a jogar uma bomba de sódio no meu atleta porque a categoria dele, falta 3 categorias pra ele subir. Pronto. Do nada, vai ter um intervalo do evento de 1 hora. Aí já cagou aquilo ali, da bomba de sódio. Cagou a bomba de sódio que eu fiz no atleta, errou o time, errou, o cara tava aquecendo fora do horário. É como a galera fala que aconteceu com o Ramon, né? Dizem que aquela história, eu não sei, galera, né? Quem sabe é só ele e o Aceto aí. Diz que o Aceto jogou um diurético nele, aí rolou, aí na hora que a água era pra sair, saiu muito antes, enfim. Aí rolou o que todo mundo sabe, né, no Olímpia. Que ele suou demais. E outra coisa, qual a sua maior dificuldade em ser atleta? Cara, eu não tenho dificuldade de ser atleta. Minha maior dificuldade de ser atleta, por incrível que pareça, é no off. É comer muito sem ter vontade de comer. Porra, só contar, eu gosto de comer, galera. Pensa, não, eu gosto de comer. Eu adoro comer, mas quando chega naquela fase de você ter que comer 800 gramas de arroz em cada refeição e o peso não sobe, e tem que ser limpo, porque também senão não presta, senão também tu engorda. E tu passar ali 4, 5 meses comendo grandes quantidades de comida, sendo arroz branco e frango. Comida limpa. É difícil demais. Fazer um off porco, como muita gente acha que... A galera confunde. Acha que eu tô em off, eu tô liberado pra me comer o que eu quero. Não é off. Quer fazer refeição livre todo dia. Não é off. Isso aí não é off. Isso é off de um atleta não é assim. Off de um atleta é comer muito e comer limpo, igual como se fosse no pré-contest. E vamos lá. Por que você come tudo no backstage? Eu? Eu presencio, galera. Ei, o Paulo come pizza. Tá, Paulo, eu tô mentindo. Não, mas... E se a pergunta da pessoa foi, eu também entendi. Porque, macho, o Paulo, às vezes ele passa do nada comendo pizza, comendo isso, comendo aquilo. Mas é programado. Eu fiz uns testes ano passado que eu me dou muito bem comendo alguns pedaços de pizza ou hambúrguer antes de fazer o aquecimento. Algum time antes do aquecimento, tipo 40 minutos antes de eu começar a aquecer. Eu comer 2 hambúrguer, meu corpo responde muito bem. Mas tu não tem medo da tua barriga dilatar? Já dilatou algumas vezes por conta de respiração. De eu aquecer muito pesado e não conseguir segurar a respiração. Eu tenho o abdômen um pouco dilatado. Então, se eu não conseguir segurar a respiração nas poses, se eu cansar, aí eu não vou conseguir segurar, ele vai dilatar. Mas não é por conta do que eu comi, porque a minha digestão é muito rápida. A minha também é muito rápida. Eu como muito, 2 horas e meia. Se eu comer dois hambúrguer aqui, ainda mais em preparação, com metabolismo acelerado do jeito que fica, ele não chega, eu acho que ele não chega nem lá no estômago, ele já vai derretendo no meio do caminho. E Paulo, te perguntar aqui, tu lembra o teu primeiro ciclo? Lembro, que ia secar. Bom, galera, sabe por que eu chamo de meu maluco favorito? O homem é o rei da tem uma pergunta de aqui, viu? Eu já me matriculei na academia procurando no Google qual o melhor ciclo pra secar, que eu tava gordo, eu queria secar, aí tinha lá, testo com treina com macho. Aí tu vai ser esse aqui mesmo. É o combo. Aí, Paulão, te perguntar... Eu não conhecia ainda as outras, né? Que entra... Faltava a estampa. Os acessórios, né? As gotinhas. Paulo, e falando de trembo, melhor 400 miligramas de trembo semana ou 1 grama pré-conteste? Não, melhor é fracionar por dia. Não, semana, o cara toma 400 miligramas ou 1 grama? 100 miligramas por dia. 100 miligramas por dia. Todo dia, perfeito. Vai dar 700 miligramas. Pronto. Quem perguntou isso, o rei da trembo. Isso no começo do pré-contest, né? E no final? No final, quando a gente quer acelerar o processo, a gente bota 1,5, 2, né? Aí é loucura, galera. Tomar 1 grama de... 1 grama não, 1 ml de trembo por dia. Não tô mandando ninguém fazer. Não façam isso, crianças. Paulo, te perguntar outra coisa. Quem foi pra ti... Quem tu acha que é o melhor coach ou o melhor atleta aqui no estado? Não, geral, quer dizer, foi mal. Brasil, o cara botou Brasil. Pra tu, o melhor coach do Brasil e o melhor atleta do Brasil hoje, porque eu conheço o trabalho dele. Eu não posso dizer... tem muitos coaches que estão se destacando que eu queria conhecer o trabalho deles. O Caruso, o Cruz, o Pacho. Mas eu não tive a oportunidade de conhecer o trabalho deles.
Eu conheci de dois muito bons no cenário nacional, que é o Saizen e o Touché. Muito E bom. eu digo que o Touché é incrível o trabalho do Touché. Tu acha melhor que o Sais? Muito. O Saizen é bem melhor em treinamento, em periodização de treinamento, como um treinador. Em dieta. Em Nutrição. manipulação de nutrição e hormonal e conhecer e saber muito teu filho, o Touché é muito foda. Só tem um grande problema. O cara é ruim de comunicação. né? Ave Maria. Tu falou isso pra mim uma Meu vez. Deus do céu. Se você for um cara carente, que precisa estar conversando com o treinador o tempo Quase todo, todo dia. não esqueça. Já era. Esqueça. Ei, aí te perguntar aqui, pronto. Que loucura foi aquela Tunamens? Cara, lá no Fitpira, né? Foi, Fitbeira. Pronto. Eu não ia subir. Como foi do dedo assim, macho? Não, eu não ia subir. Aham. Eu não pretendia subir, não estava programado nada disso. A gente passou um problema lá na Colômbia, né? Aham. E onde o voo da gente chegou em São Paulo pela manhã, 9 horas da manhã. E eu tava com medo de perder a pesagem Uhum. Dela, né? dela. Aí a gente desceu de Uber do aeroporto direto pro local da pesagem. A gente chegou lá na hora da pesagem. Aham. Só que quando a gente chegou na hora da pesagem, tava acontecendo a pesagem masculina. Aham. E a feminina ia começar 2 horas depois. A gente lá com mala, com tudo. E tinha que ir no mercantil para fazer o cardápio, porque ela passou a semana toda sem treinar, sentada dentro de uma sala de aeroporto, esperando a resolução do problema da documentação, que não se resolveu por conta daquela raça nojenta. Uhum. Aí, quando ela foi colocada no avião para voltar pro Brasil, ela já estava 4 dias sem dormir direito, sem treinar, sem se alimentar. Ela só bebia água e comia a carne do hambúrguer, que levava um hambúrguer para ela uma vez por dia. Jogava o pão e a salada fora. Aí, quando a gente chegou, a gente foi direto para a pesagem, porque ela também não sabia que ia competir mais. Aí eu disse para ela, quando a gente chegou em São Paulo, eu disse para ela, você não vai perder sua preparação. Vai ter um campeonato aqui Fitpira. a nível nacional, Um lado muito bom. a nível nacional, e eu não vou deixar você perder sua preparação. A gente não vai voltar para Fortaleza, a gente vai pegar um Uber e vai para Piracicaba. Quando a gente chegou na pesagem, aí começou a pesagem masculina. Ia demorar mais 2 horas para começar a feminina. A gente tinha que ir no mercantil, comprar as coisas e tudo. E eu observando, tinha mulher se inscrevendo dentro da pesagem masculina. Mas e tava eu fui, com o marido, e eu é fui isso? questionar, por que tem que mulher se inscrevendo agora e a minha mulher não pode? Não, porque tá se inscrevendo o casal. Aí tu é agora. Aí eu, Aí eu sentei, aí deu aquele estalo, eu já tô filiado. Eu vou ter que pagar o backstage. Competiu o músculo Fortaleza, né? Eu vou ter que pagar o backstage, que é o mesmo preço da categoria. Vou pagar a categoria. Eu vou lá e digo que vou me inscrever também. E digo que vou me inscrever também para ela poder se inscrever logo. Até então eu tava planejando deixar me chamar. Eu ia me inscrever Só o H mesmo. Eu ia me inscrever só para agilizar a inscrição dela. Aí quando me chamassem lá pro palco, eu ia. Não tá aqui não. Saber quem é. Você não tá aqui não. Só que eu acreditei no sonho. Eu peguei corda também. Quando chegou no hotel, eu comecei a me olhar no espelho. Tava em off já. Acho que dá. Parei de beber água. Tomei 2 diuréticos. Fui treinar de noite. Fiz um cardio. Acordei no outro dia com 5 quilos a menos. Parei de comer, parei de beber água, parei de Foi tudo. mais por causa do Rodil, né? Foi. Aí no outro dia tomei mais alguns diuréticos. Sequei mais. Fiquei em 5º lugar. No Mas, Paulo, por que não foi de Classic, não foi de Porque bodybuilding? o campeonato lá é dividido em 2 dias, é um show pro. Aí No sábado, tava as minhas categorias. Bodybuilder e Classic. E no domingo No era o- domingo, que era a wellness dela, só tinha Men's Physique de masculino. E eu não podia me inscrever pra competir num dia antes, que a pulseira só valia pra aquele dia. Ei, galera, tem que ter feito a música, viu? E só valia pra aquele dia, e no outro dia eu não ia estar no backstage com ela. Eu tinha que estar cuidando dela lá no backstage. Eu vou contar essa história da pulseira. Pronto, o Paulo foi um que viveu isso, né? Galera, eu fui competir o Marcha Brasil ano passado, o Paulo tava até lá, né? Aí eu competia no domingo, o Jonathan Ângelo, que é um amigo da gente, competia no sábado. Eu tava no mesmo apartamento que ele e o Alessandro, nós 3. A gente foi se inscrever. Quando a gente se inscreveu, aí eu comprei
paguei as minhas inscrições e o Jonathan Ângelo dele. Aí eu falei assim pro cara, por acaso, irmãozinho, por que a pulseira dele é diferente da minha? Aí o cara falou assim, cara, é porque ele vai competir sábado e tu domingo. Aí eu peguei e falei assim, então quer dizer que o jeito que eu tô com essa pulseira que eu posso entrar pra assistir o campeonato, né? Aí o cara, não, é 2 campeonatos diferentes, um é nacional, outro é marcha. Galera, eu achei aquilo ali uma coisa muito foda. Mesquinha. Por quê? Coisa de mercenário. Mesquinha. Por quê? Tu chega a lembrar daquele Muslim Contest que teve aqui no ginásio Paulo Sazati? Lembro. Que eles cobraram um ingresso na manhã, quando foi no meio do campeonato, botou todo mundo pra fora, botaram todo mundo pra fora pra poder cobrar outro ingresso. Lembro. Tu lembra que atrasou umas 2 horas pra poder... Fez uma confusão lá. Que passou umas 2 horas, o pessoal, o evento atrasou 2 horas. Foi eles querem me botar pra fora, eu disse que não saí. Eu lembro que fez uma confusão. Eu só saí lá de dentro porque o Noah tava na barriga da Juliana. E ela tava começando a passar mal. Eu acho aquilo ali, galera, deles muito paia. Porque assim, ó, eu gastei mais de R$2.000, Jonathan, do mesmo jeito. O palco é o mesmo, só vai mudar. Não muda nem o LED, porque o LED é a televisão. Muda só o cara lá no pendrive, eu acho, né? Na imagem lá, naquela merda. Enfim, aí eu não podia ver o Ângelo competir no sábado e nem o Ângelo. Não, e nem o Ângelo podia ver eu competir no domingo. Eu achei aquilo ali. Eu disse, caralho, Dan, que porra é essa? Eu acho que é o único esporte que acontece isso. Se tu é jogador de um time de futebol, tu é jogador do Ceará. Aí tá tendo jogo do Ceará, sub-17 do Castelão, não sabe? Eles não vão deixar tu entrar dentro do Castelão? Ou vão te cobrar um ingresso? Eu acho isso uma sacanagem. Vou nem tá entendendo? Eu tomei foi um susto. Sendo que a estrela do evento é o atleta, né? É quem banca tudo. Eu também achei que ele, uma coisa assim, eu, caralho, velho. Enfim, vamos agora para uma outra parte aqui da entrevista, né? Galera, Paulo, se tu fosse formar um time de fisiculturismo cearense, um time, cara, eu vou escalar aqui um time, que eu acho que eles ali vão ser os melhores do estado, os overais. Pra ti, o melhor bodybuilder? Hoje, Allan Kardec. Atualmente, né? Atualmente, hoje, o Allan Kardec. Classic pra ti? Classic, na Classic... É o seu atleta overall. O meu atleta overall hoje é o Siqueira. Pronto. Meu atleta... Não, que você assim, macho, pra mim é o melhor... Siqueira. Pronto. É o Siqueira. É o melhor atleta do estado pra você. Na Classic e na Classic Master, Jackson Negão. Pronto. Men's Physique. Cara, Men's Physique eu vejo que tem um cara que tem um potencial desperdiçado absurdamente. Era pra ser o Galego. É pra ser o melhor, mas não é porque ele desperdiça todo o potencial dele que ele tem, Juazeiro. Quem eu vejo, tem o Davi Queiroz também, muito promissor, mas eu vejo que sempre ninguém dá nada por ele, é subestimado, mas todo campeonato que ele chega, ele acaba ganhando o overall, que é o Júnior Magalhães. A gente falou isso na última entrevista aqui. Ninguém levanta, ninguém dá alarde, não sei o que, nada, ele farra dele caladinho e tal, chega no campeonato, overall. Chega no campeonato. Quantos overall ele já ganhou? Muitos, né? Eu tava no backstage, eu falei até com a última entrevista com o Vitor. Eu entrevistei o Vitor Gugel, né? A gente falando do Júnior. Cara, ele tem um odossal. Descomunal. Acho, não dá. Você olha assim ele de costa. Acho que porra é essa daí, doido? Mas é um cascozão de tartaruga grande, denso. A musculatura das costas dele é uma coisa absurda. E pra ti, o wellness? Juliana Barros. Ora, não diz não, senão tu dorme no sofá. Eu não conheço nenhuma outra. Biquíni. A Willy. William. A Willy que foi lá fora agora e ganhou. E o Arnold Classic. Foi. A esposa do Rodrigo Hermano. Men's Wellness. O Sam, né? Sam, É o padrão da categoria, né? Pra mim também. Figure. Figure, eu marquei até o nome dela. Uma menina muito, muito boa. É a Beatriz Almeida. Aqui ganhou o Músculo Fortaleza. Ela ali nasceu pra ser figura. Se ela continuar e for lá fora, vira pro bem rápido. Eu acho que 2 anos, no máximo, ela vira pro. Bem rápido. Posa muito bem, o shape dela é altamente encaixado pra figura, absurdo. O Homos Physique. Não conheço, nenhum Homos Physique aqui no estado de Ceará. Tanto que os campeonatos quase nunca não dá nenhum atleta, né? Tinha um outro cabelo curtinho que sempre vinha, né? Mas eu acho que ele nem daqui era. Pra ti, atleta natural? O Gustavo Lima. Absurdo. Ele bate nos hormonizados, né? Ele ganha de muito hormonizado.
Mas A gente, fica custa, muito... a gente custa acreditar que aquele cara é natural. Pô, já dizer, fica muito incógnito, que muita gente diz que ele não é natural e O pior tal. que eu acho que é, velho. Eu acho que é. Exame feito, né, mano? Body shape pra ti. O cara é cone, Cara, macho. é É o rei da body shape. é o rei da body shape. É o rei da body shape. Porque a body shape só tem na WBPF do Páscoa, né? É. E lá ele passou uma temporada de quase uns 4 anos ganhando sempre, né? Sempre que ele Sempre tava, ele- ele que ganhava. E pra ti, juvenil? Juvenil, acho o Santos Santos, o potencial maior que tem. O Levizinho também tem um potencial muito grande, entendeu? Pouquinho mais de tempo. Mas o Santos já aconteceu, né? Mas tem um monte de tempo aí, o cara sai da juvenil. Sai da juvenil. Não, mas quando eu falo de juvenil, potencial da juvenil, não é porque a carreira deles não vai ser na juvenil. É o potencial que eles têm Aham. de futuro. E Master pra ti? Jackson Negão e Daniel Maia. Jackson Negão na Classic e Daniel Maia na Bodybuilder, pra mim, é as duas referências. O Cyborg também tem um legado, tem uma legado. história muito grande, mas no momento, os dois melhores atletas que eu acho do que hoje, os melhores. O Cyborg tem a história. Logo eu fui bicampeão, né, O Baito? Cyborg tem a Respeito a história. história também. O Cyborg tem a história. Não, tu tá fazendo a tua. Aham. Tua não acabou ainda, Aham. tá entendendo? Porque o Cyborg é muitos anos, né? Muitos anos, O Cyborg vem muitos anos ali, sempre. brigando E com pra os ti, grandes. o melhor coach? Pra mim, o melhor coach do Brasil é o Tuchê. Do estado do Ceará, eu fico entre o Pedro Cadwell e o João Oswaldo. E pra ti, um cara que tu treinou, passa um treino, que tu treinou com ele, que esse caralho, doido, o treino dele foi foda. O Pedro me Pedro? destruiu no treino uma vez, velho. Um treino de dorsal que eu cheguei em casa, que eu Todo moído. sentia todos os músculos. E vamos lá. Paulo versus quem é melhor pra você? Paulo ou Joab? Joab. Joab, né? Paulo ou Jorginho? Não, tu frescou. O coroa, pô, sou eu. O Jorginho tá chegando, vai chegar lá Vai, ainda. Jorginho. Vai chegar lá. Paulo versus Rubens Tavares. Depende. Se for na Classic, o Rubens é melhor, porque ele leva um condicionamento dos mais Absurdo, invejáveis do estado. Ele bota um condicionamento que poucos botam. Vamos, volta. Já na bodybuilder eu me acho mais volumoso. Se eu tiver no meu melhor condicionamento, pelo meu volume, eu acredito que eu ganho. E No meu melhor. Paulo Leandro Zica. Paulo. O Paulo. Leandro também tem que comer tomar muito Tá whey bom. ainda. Paulo e Naldinho. Mas o Naldinho sempre ganhou de mim. Sempre gol de time. Sempre. Às vezes que a gente subiu junto, o Naldinho Então ganhou. é Naldinho. É Naldinho. Paulo Jackson Negão. Jackson, pô. Eu tive a honra de ganhar uma vez no Jackson Negão. Depois de 6 anos ele voltando, né? Eu acho que não ganho mais, não. Aproveitar essa onda. Pô, eu posso dizer que eu ganhei de tudo. O Jabe até hoje parece comigo. Uma Tu perdeu categoria. pro Paulo, mas cala tua Pois boca. E Paulo, tu ganhou de mim na bodybuilder, E perdi na Classic. perdeu na Classic. Foi o top 2 na bodybuilder e top 3 na Classic. A gente só trocou as posições. Foi. E vamos lá agora. Sobre as entidades e federações. O que você acha da NPC? Pode rasgar quem você quiser aí. A NPC eu acho a pior de todas, velho. Por quê? Mercenário, eles só pensam em faturamento, só pensam em a todo momento tirar o máximo que eles puderem do atleta amador. É o caça-níquel, velho. É o caça-níquel. Quando você chega ali pra se inscrever, Não deixa menos de R$1.000, não. Não, tudo é dinheiro. Começa pela afiliação. Porque se o cara é amador, que eles cobram filiação e cobram também a anuidade também dos pró, né? Que é uma anuidade imoral de quase R$3.000. R$3.000, né? Mais ou menos 500 mesmo. dólares. $500 ou $600. Que é um absurdo. Você paga pra ser profissional. Aí você chega pra se inscrever. Já não tem desconto em dobra. Cada categoria agora tá 500 conto, né? 500 pau. Aí 500, a dobra é 500. Aí vai. A pintura. Sempre 300, é caro 350. e você se obriga a pagar a pintura, porque se você não pagar, você não pode se pintar lá dentro, você não pode dar um retoque. A pintura é deles. Você tem que se pintar com eles. Você quase que se obriga a se pintar com eles. Ou então você chega pintado, se der alguma merda na sua pintura, você vai ter que subir cagado. Então você se obriga a pintar com eles. Se você quiser uma foto, alguma coisa, é 300 e tantos reais. Se você quiser uma filmagem, que eu acho que é o mais jogado fora que você tem, é você pagar uma filmagem do negócio. Com a foto, tudo bem. Mas outro detalhe, se tu vai subir em 4 categorias, tu tem que escolher para qual categoria tu quer a foto.
Porque senão tu tem que pagar a dobra das fotos. Meu irmão. Ei, pelo amor de Deus, cara. Lá no Rio de Janeiro eu deixei lá, eu me lembro como hoje, R$7.000, porque foi eu e a mulher competindo. Fora as filiações que a gente já tinha pago antes. Só lá na hora foi R$7.000. Ela subiu em 2 categorias, eu em 2, teve as fotos dela, que eu não ia deixar ela sem foto. Não tinha ninguém pra bater foto da gente lá, que a gente tava só lá no Rio. Aí teve a pintura minha e dela. E galera, assim, ó, o campeonato que a Julie foi competir foi uma qualificação para ser pro, né? Que é mais caro ainda. Hoje, eles diminuíram, se eu não me engano, foi para R$700 e R$800. Mas o padrão mesmo é R$800 a R$900. Uma categoria. E não existe dobra. Se você for em 2 categorias, você paga R$1.800 em 2 categorias. E outra, aquele negócio deles fazer estreante, que não é estreante, porque estreante de verdade só tem no Armagedon. Porque vamos lá, vamos falar aqui bem de a gente cortar pra ti. Ele tá falando da Novice, galera, também, né? Não, tem a estreante. A estreante que tem se o cara não for estreante, se ele for estreante da federação, é estreante. Aham. Que eu acho incrível que todo mundo, quando quer sentar o pau no Páscoa, no Magino, no Léo, porque o cara não é estreante, mas é estreante aí vocês mas deixam. Tem vários estreantes. Todo mundo senta o pau. Todo mundo senta o pau nas redes sociais e chega e faz vídeo. E fulano de tal não é mais estreante, estreou de novo. Lá na NPC, se você nunca competiu lá, você pode ter ganhado 30 overall em outras federações. Você tá chegando na NPC, pagou sua inscrição, você é estreante. E ninguém tem coragem de chegar e fazer um vídeo criticando a NPC. Por que ninguém critica a Poderosa? Só quer criticar só quer chutar os cachorros velhos de rua. E outra, galera, uma categoria que eu não entendo é aquela Novice. O porquê? Eu competi Novice. É mais uma dobra, porra, pra eles ganharem dinheiro. Pois é, eu competi Novice, né? Ganhei a Novice, ganhei o overall. Ainda posso ir na Novice de novo. Eu não entendo, que a galera diz que o Novice é quem nunca ganhou overall, não sei o quê. Não. Mas tem nego que ganha overall que fica na Novice aí milhões de vezes. A Novice foi mais uma categoria que eles criaram para ter mais uma dobra. Como essa nova categoria Fit Model, é mais uma categoria feminina para poder as mulheres poderem ter mais uma dobra. É como fosse a biquíni. Pra mim é como fosse a biquíni. É uma biquíni sem condicionamento. É. E WBBS, do Léo? Cara, eu participei da federação, fui membro dela desde a criação até há pouco tempo atrás. Eu pedi desligamento da federação por conta de uma regra que o Léo tem, onde árbitros da federação não podem colocar atletas. No evento. E eu, esse ano, decidi começar a treinar atletas e levar atletas para campeonatos, e eu tive que escolher. Ou eu vou ser árbitro da federação, ou eu vou levar atletas para competir lá. Tenho uma amizade muito grande ainda com todos lá, com eles. Eles ainda me consultam sobre ideias, sobre tudo, porque muitas coisas que aconteceu lá, a gente fez parte nas ideias, entendeu? A gente deu sugestões. Eu e Juliana, a gente é atletas dentro da federação. A gente levava o olhar e o lado do atleta. Para eles. Quando eles lançavam ideias, a gente estava lá com a visão do atleta. Não, mas pra gente, atleta, seria melhor se fosse dessa forma. Tipo, aquela ideia de o atleta subir e já premiar e já descer com o troféu na mão, ninguém fazia isso antes da WBF. Foi uma ideia nossa. Porque esse negócio do atleta sobe, aí desce, aí depois sobe de novo pro final, aí desce. 4 horas depois. Aí depois sobe de novo pra premiar. Sendo que já foi dito milhares de vezes que na NPC o que aconteceu nas prévias dificilmente vai mudar nas finais. E pra que deixa o cara 5 horas deitado no backstage esperando? Atrasa o campeonato, deixa o cara sofrendo lá, desidratado, mais tempo deitado no chão. Desnecessário, pô. Eu já ia dizer isso. Galera, vocês não às vezes o cara piora o shape. Às vezes o cara piora o shape dele esperando para um final e sobe pior numa disputa de overall. Só sobe. Sobe pior numa disputa de overall. Por que não premia logo e já no final já faz logo os overall logo e... É como hoje o Armagedon, a WBF tá fazendo, exatamente. Né? E WBBF. Não, WBPF. Margínio. Cara, foi a primeira, né? Pra mim, eu encaro a WBPF do Margínio, do Páscoa, tenho um respeito muito grande pelo Páscoa,
como a categoria de base do bodybuilder hoje do estado do Ceará. Ela que lança os novos nomes. Ela é uma excelente federação pra gente lançar aqueles atletas que estão começando, que estão chegando agora. Pra fazer o primeiro teste, pra ter o primeiro contato com o palco. Tá entendendo? Que você for botar na balança, Paulo, se você for comparar a organização da WBPF com o Armagedon... Não, é absurdo. Não tem como. É 8,800. O Armagedon é um showman. Você parece que tá no show da Rihanna e o outro é o... do Zé. Tá na esquina. Tá entendendo? É outra pegada. Mas é importante, cara. Se tu parar pra pensar, eu acho que, galera, 90%, 100 não, mas 90%, 95% de todos os atletas de alto nível do estado do Ceará passou pela iniciaram na WBF. Todos. Eu comecei lá. Você, Pagula, Joab, Daniel Maia, eu acho que o Allan Kardec passou por lá. Eu acho que, assim, a nata hoje passou por lá. Como você falou, é a categoria de base pra gente subir, virar profissional como fosse no futebol. Porque nenhum atleta de fisiculturismo, salvo algumas exceções, começa em alto nível. O cara normalmente começa e vai melhorando. É um esporte que você melhora com o tempo. Dificilmente você vai ver um cara, o primeiro campeonato dele... Se chegar um cara, o primeiro campeonato dele já chegar absurdo, já é um cara que treina há 10 anos, que já tem uma maturidade, que ele só não queria competir, mas ele já seguia uma vida de atleta. Ele já fazia dieta, ele já treinava como um atleta, ele já... Vivia o lifestyle. Já vivia, entendeu? Porque pro cara chegar em alto nível, não vai. E pra ti, Cariri Classic? Muito bem organizado, cara. Eu tô lá desde o primeiro Cariri Classic. Eu acho que teve um que eu não fui por conta que eu tava viagem de família. Foi o Cariri 3. Todos os outros eu tava presente. Todo mundo fala muito bem do Campeonato Michel. Muito, cara. O Mitchell é um cara sensacional, mas porque ele é aquele cara que tem a visão de querer fazer bem feito pro atleta, entendeu? Não é uma visão totalmente diferente da NPC, que eu acho. Que a NPC quer tirar do atleta. Ele se empenha em dar uma experiência boa pro atleta. Cara, eu fiquei encantado quando eu cheguei num backstage do Cariri, eu acho que foi o Cariri 4, que tinha um ar-condicionado todo climatizado, o backstage, pra gente aquecer no gelado, um espelho pra gente pousar, ficar se vendo pousando, e uma mesa que parecia que eu tava num buffet de 15 anos. Falaram muito bem disso daí. Pizza, esfirra, fruta, sushi, eu nunca vi sushi, tinha uma filé assim, de sushi assim no backstage pros atletas. Opa, vou usar até um shoyuzinho pra poder usar a bomba de sódio. Ei, e o Armagedon? Não, o Armagedon pra mim, hoje é o campeonato melhor do estado do Ceará e organização. É um show. Já passou do nível de um campeonato e chega a ser um espetáculo. Tipo, quem nem é do fisiculturismo, quem nem é atleta, vai assistir e ver como entretenimento. Pronto, entendi. E Sobral Open? Cara, eu tive uma péssima experiência na primeira vez que eu fui, que foi ano passado. Os que tiveram pra trás sempre falaram muito bem. O do ano passado, pra mim, foi uma merda. Dizem que atrasou de 3 a 4 horas. Pra mim, o atraso... Que o julgamento também... O atraso, pra mim, não foi nem o que chamou mais atenção. Pra mim, teve um cidadão lá que ele ficou como árbitro central 1 hora lá e ele desprezou os outros 2 árbitros que estavam do lado dele. Isso, ele pode fazer o que quiser e dizer que eu tô mentindo, era que funcionava que ele tá dizendo que eu tô mentindo, que eu tenho como provar, porque os árbitros que estavam do lado disso, a gente tava lá só de figuração, porque ele mesmo dizia, pode deixar que aqui é comigo. Não aceitava nada e decidiu o campeonato sozinho. E outro detalhe pior, ele decidiu o campeonato sozinho, ele decidiu um overall contra uma pessoa que ele tinha problemas pessoais contra a pessoa. Ele tirou o overall do cara. Todo mundo que tava lá viu que o overall daquela noite lá, com todo respeito ao Cyborg, que não tem culpa nenhuma, eu acho o Cyborg, o físico do caralho, tava muito bem, mas o Davi Santos, cara, tava melhor. O Davi Santos não errou nada, tava... teve campeonato que o Davi Santos não subiu bem, que errou a finalização, tipo aquele sul-americano que o overall ficou entre o Cyborg e o Allan Kardec. O Davi errou a finalização,
sumiu os cortes da perna, tudo bem. Mas ali no Sobral, cara. E quando a gente foi pedir o feedback pra ele, aí a gente, não, mas então, deixa eu ver a súmula. No final do campeonato eu fiquei até o final, esperei todo mundo embora, eu fui pedir a súmula pra ele. Eu quero ver a súmula. Você pode me mostrar a súmula? Não, a gente não pode lhe mostrar a súmula. Aí como não pode mostrar no direito, a gente vê a súmula. Então me deu o feedback. O Davi perdeu em quê? Não, porque o Davi tem um ponto fraco, que é a dorsal dele. Não. A gente sabe qual é os pontos fracos do Davi. Eu quero saber em que ele perdeu para o outro atleta. Aí ele virava, falava, porque a dorsal dele, não sei o que, nem que o Cyborg ganhou dele, cara. Me explica só isso. A gente ficou 40 minutos discutindo e ele não soube me explicar. Aí eu perguntei pro outro árbitro, não me meta nisso aí não, que eu nem julguei. Aí eu entendi, pô. Julgou só ele. Ele julgou sozinho. E ele já foi treinador do Davi. Ele foi treinador do Davi. E o Davi disse que saiu uma treta. Em treta, né? Aí o cara vai julgar o cara futuramente e tira. Então, pra mim, um cara desse não tem capacidade de estar numa mesa de arbitragem. Porque não tem ética e não tem capacidade. Ele é incapaz. Pra mim, um árbitro, eu sou árbitro, você é árbitro. Você já jogou campeonatos, eu também já joguei campeonatos. Pra mim, como que deve agir um árbitro? Subiu aqui, 4 atletas em cima do palco. Arranca todos 4, não importa quem é que tá ali. Eu não olho pro rosto do atleta, não quero saber quem é o treinador dele, não quero saber a hype dele, se ele é famoso, se ele tem patrocinador, se o patrocinador dele tá patrocinando o evento. Você abstrai todas essas informações. A única informação naquele momento é o físico que está melhor em cima do palco. Você acredita que isso acontece na NPC? Paulo, eu vou ser bem sincero. A dos caras, vamos julgar o melhor físico. Poucas entidades fazem isso. E federações, poucas. E ainda tem umas que tem os erros. Errar é uma coisa, errar é humano. Agora, você agir de má fé por politicagem ou por favorecimento é imperdoável. Tô entendendo o que é imperdoável. Eu posso muito bem estar entre 2 atletas e no meu gosto eu gostar mais de um e a maioria das pessoas gostar de outro. Eu tô errando por causa do meu erro técnico. Uhum. Mas não, eu vou escolher um porque o patrocinador dele é o patrocinador master e ele tem mais seguidores. Se eu não votar nele, os fãs deles vão cair em cima de mim. Não, porra. Enquanto vivo eu for, que eu tiver nesta função, pode ser... Eu passei por isso, eu passei por um teste desse quando eu julguei o Jean Robson. No Campeonato Cearense. Jean Robson. Sou fã dele, daquele cara, como pessoa, como atleta, como a vida dele e tudo. Quando ele subir em cima do palco, eu, puta que pariu, Jean. Mas eu vou ter que ser justo. Ele tava entre ele e outro atleta. Tinham 4 atletas, mas o top 1 tava entre ele e outro. Só que ele não tava marcando as pernas como ele marcava em outros campeonatos. E o outro tava marcando as pernas bem mais do que ele. E eu não sei nem quem é o outro cara. O outro cara, top 1. Se esse eu tenho amizade, E se ele for meu amigo e me perguntar, ele vai me entender. Que eu não dei o top 1 pra ele porque o outro tava melhor que ele. Tu competiu, Paulo, na IFBB Elite? A antiga IFBB? Competi, foi o meu primeiro campeonato. Norte-Nordeste. Foi lá naquele hotel? Da Praia do Futuro? Foi. Até eu acho que o Beto foi overall lá e ele foi meu primeiro campeonato e minha primeira decepção. Porque tudo que eu queria era ganhar um bonequinho. Eu fiquei top 3 na categoria, uma medalha. Ixi. Porra, meu irmão, eu fiquei muito triste. Só ganhava o troféu, Só ganhava o top 1. Eu saí de lá esculhambando. E é uma medalha feia com adesivo colado. Meu irmão. Quem era nessa época que era o Erlânio, né? Que é o dono do Sobral Open, galera. Foi triste. O campeonato do nível que você bota o nome Norte e Nordeste, que é pra ser um campeonato regional. Maior do que um estadual, e você não comprar nem os troféus... Medalha de latão é putaria. Meu Deus do céu, pra mim foi triste. Ei, pra ti, quem é o maior comunicador do estado sobre fisiculturismo, sobre essa área, lifestyle? O maior comunicador. O cara... O doutor Adriano Antunes,
na área médica. O Pagula também é um grande comunicador. Não, eles aí eu já boto como influencer. Pra mim, comunicador é o conto. Eu sou um comunicador, Zezinho é um comunicador, sim. Zezário é um comunicador. O Zezinho, pô. O Zezinho tá mais tempo na PI. Ele é um cara que deu a cara a tapa lá atrás, onde o fisiculturismo não tinha... hype todo de hoje. Não tinha hype nenhum, não tinha público, não tinha nada, e acreditou no negócio e tá acreditando até hoje. E os influencers pra ti, que eu já ia perguntar, então é o Pagula e o... Doutor Antunes na médica. Certo. Agora vamos lá, galera. Aqui é uma parte da entrevista que se tu quebra ou se tu não quebra com a pessoa. Ivo. Quebra. Quebra com o Ivo? Pronto. É bom, muito bom. Ari Andrade. Demais. Quebra. Quebra. NPC. Quebra não. Quebra não? Quebra não. Tem como falar mal e quebrar, né? E Pagula. Mas eu já tive umas pequenas divergências com ele e foi tudo superado, né? Eu quebro pra pessoa dele. Ele é um cara... Hoje você quebra com o Pagula. Quebra. E Joab. Demais. O Joab é meu filho. Meu filhote, né? Meu filho. E Pedro Cadwell. Demais. É sensacional. E vamos lá, né? Alessandro. Quebra. 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 Alessandro acaba bom, mano. Então pronto, é porque o Paulo, galera, hoje o Paulo é o novo homem. Não, nunca tive treta nenhuma com o Alessandro. O Alessandro não, eu tô dizendo dele não, eu tô dizendo muita gente. Ele é um cara polêmico, o Alessandro é um pouco polêmico, ele se indispôs com algumas pessoas e tudo, mas porque ele é um cara autêntico, verdadeiro, entendeu? Até demais, ele é um cara do temperamento forte. Eu já fui assim como ele, do temperamento forte, e explodi com todo mundo. Hoje eu tento ser mais... Eu converso mais com reservado. Muito. Mas a gente vai ficar ali discutindo nós dois, porque é uma treta nossa. Não, eu também discuto com ele, a gente se escolhe umas 3 vezes, depois a gente já tá se entendendo de novo. Galera, assim, ó, o Paulo, por que pareça, a vez que eu vi o Paulo, vou até voltar um assunto aqui ó, de treta. Eu vi o Paulo no backstage discutindo com o Ivo, que eu disse assim, ó, o Paulo tava do meu lado, aí eu... Mas teve uma discussão dele com o Ivo lá e tal. Enfim. Hoje o Paulo mudou, como muita gente, macho, o Paulo tá mudado, graças a Deus, ele hoje é o... Não, mas se acontecesse de novo, eu acho que eu agiria da mesma forma, porque eu agi da mesma forma também com o Pedrinho e o Cadwell. Foi o mesmo motivo também do fim. E foi sequenciado, não foi? Foi sequenciado. Foi o que aconteceu com o Ivo. Foi o que aconteceu com o Ivo. O Ivo, depois já de uns 3 anos me treinando, sabe como é que eu sou, sabe que eu sempre gostava que ele estivesse comigo no backstage no dia do campeonato, me olhando, me final. Ele viajou comigo pra Canoa Quebrada pra um campeonato lá que eu ganhei. Entendeu? Tava lá comigo, do meu lado, me finalizando. Eu gosto disso. Tanto é que quando foi pra competir fora, eu paguei a passagem do Tuxê, eu quero que você vá comigo também. E ele tava lá. Aí eu, Ivo, assim, o campeonato começa 9 horas da manhã, minha categoria é uma das primeiras, eu já comprei seu backstage, que não é barato, você sabe, é quase R$400. Tá aqui seu backstage. Não, 9 horas eu tô lá. Beleza. 10 horas eu pego o celular, Ivo, já vou ter que já começar a aquecer pra subir. Nada do Ivo me responder. Eu rebolei meu celular dentro da mochila e vou fazer tudo só, porque ele não chegou até agora. Eu me lembro, tava do seu lado. Subi a primeira categoria sozinho. Ele não tinha chegado ainda. Eu ainda tinha outra categoria pra subir. Quando ele chegou, eu já tava aquecendo de novo, meu número já tava sendo chamado pra subir na segunda categoria. Aí ele chegou, e aí? Eu não preciso mais de você aqui, pode ir embora. E aí, agora eu não preciso mais. Ele, que é isso, Júnior, que ele me chamava de Júnior. Que é isso, Júnior? Não, macho, pode ir, vai assistir o campeonato, vai fazer outra coisa. Que o teu trabalho comigo, que é pra tu ter feito, tu abandonou e não fez. O final. Eu já subi a primeira categoria e já tô no pé no palco pra subir a segunda. Vai fazer o que agora? Vai mandar eu comer o quê? Vai mandar... Se eu não me engano, a gente subiu na Bodybuilder e depois foi Classic, não foi? Foi. Não, primeiro foi Classic e depois foi Bodybuilder. Depois foi Bodybuilder, né? Pois é, galera, estamos encerrando mais um Quebra com o Negão aqui com o Paulo. Fala de seus patrocinadores aí, manda quem quiser você. A voz é tua, vai. Agradecer meus patrocinadores, né? Havok, viu, galera? Havok. É o dono e ele mesmo se patrocina. Havok, do Paulo Bevilacqua, obrigado, obrigado por acreditar no meu potencial. DB, Center do Tricho, do Paulo Bevilacqua e da Juliana Barros. Agradecer os que dois. Que também chega junto com a suplementação da gente. Agradecer a DB Trainer, que é a
Juliana Barros, que também tá comigo o tempo todo. Quem mais? Zanabol, você tá com quem hoje em dia? Não tenho patrocínio de Anabol. Galera, ele tá Não sem patrocínio. tenho patrocínio e nem quero ter. Eu não gosto de patrocínio, não. Eu não gosto de patrocínio. Eu gosto Por quê, de... Paula? Eu gosto de me bancar, não quero ninguém pegando no meu braço e dizendo o que eu tenho que fazer. Eu gosto de liberdade. Graças a Deus, com o trabalho da gente, com as empresas da gente, hoje eu tenho... minha profissão é a correria, eu tenho umas 4, 5, 6 fontes de renda. Eu tô sempre correndo para um lado, eu compro moto no leilão, eu vendo moto, outra hora eu tô fazendo minhas camisas e vendendo, eu tô vendendo meu suplemento, eu tô fazendo minhas consultorias, eu tenho uma oficina lá na Aerolândia que hoje está arrendada para um sócio meu lá, que também gera uma rendazinha, onde tiver dinheiro, Eu tô dentro. e me chamar, que eu ver que tem uma oportunidade, eu tô correndo, eu tô trabalhando o tempo todo, velho. Galera, estamos finalizando aqui com o Paulo. Só tenho a agradecer a ele. E é isso aí.